Olá, estamos aqui mais uma vez para o episódio número 3 do Negócios do Jogo, hoje com uma vista especial do Estádio Municipal de Anadia, engenheiro Silvio Henrique Cerveiro, clube que nós abraçamos desde a época passada, estamos fazendo a gestão aqui diretamente de Portugal. Hoje nós vamos falar do Brasil e das SAFs, da lei da SAF, mais uma lei. Antes de começarmos, vamos para a nossa vinheta oficial e o pequeno vídeo do nosso programa. Bom, pessoal, agora é para valer. Vamos direto ao ponto. O Brasil e a lei das SAFs. Pois é, mais uma lei. Eu vou dar um contexto aqui, até para os mais antigos. Não é a primeira lei sobre sociedade anônima do Brasil, e a SAF do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, não foram as primeiras sociedades anônimas no futebol brasileiro. O contexto, senhores, é o seguinte, até como advogado, eu queria dividir uma coisa interessante com vocês. O Brasil tem mania de fazer novas leis quando ele não é capaz de fazer se cumprir as leis que já existem no Brasil. Nós temos o Código Civil, nós temos um Código de Defesa do Consumidor, nós temos um Estatuto do Torcedor, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, quando a gente precisava só fazer cumprir e atualizar o nosso querido e antigo Código Civil. Tivemos a lei das sociedades anônimas no passado recente e agora, recentemente, a lei das SAFs. Pois é. Antes da gente entrar na polêmica, no debate, eu queria fazer um panorama. Começar pelo Rodolfo, que nos ensina a cada dia sobre a história do futebol, sobre gestão do futebol, é nosso sócio aqui nos convocados, carinhosamente apelidado de nosso Kizar, Rodolfo Kussarev. Fala para mim, gestão, associação, clube-empresa, cogestão, sociedade anônima, SAF. Essa salada de fruta é doce, amarga ou azeda? Bem-vindo. Olá a todos. Eu acho que é doce, mas depende da forma que você trabalha ela, né? Eu acho que o mais importante aí em cima do que você colocou inicialmente, o Rafa, é a questão histórica disso, né? Eu me lembro que o primeiro clube que eu tive a oportunidade de negociar foi em 2001. Então, quando nós falamos da lei da SAF, de clubes-empresa, os clubes-empresas existem há muito mais tempo, nós vamos voltar aí até a lei Pelé, lei Zico, década de 90, né? Então, o Brasil já permite esse tipo de relação de um clube empresarial, de um clube como uma sociedade anônima, ou como uma limitada, ou como uma Eireli há muitos anos, né? E nós temos aqui vários exemplos disso. O que nós temos hoje é uma nova legislação que mais se assemelha às demais legislações governamentais que aconteceram nos últimos anos, como uma time mania, como a Profut, enfim, essas últimas que tiveram, onde ela tem imbuído nela, ou incluído nela, uma recuperação, uma possibilidade de recuperação judicial, uma possibilidade de recuperação das dívidas, que é um grande problema que nós temos no país, principalmente nas equipes maiores. Então, quando nós voltamos ao passado e falamos um pouquinho sobre SAF, na verdade, a SAF, ou o clube-empresa, é uma coisa que já existe há muitos anos, já acontece há muitos anos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no clube-empresa, que foi o Red Bull. Você teve a oportunidade, né, Rafa, de trabalhar no clube-empresa, que foi o Vitória. Enfim, isso nos anos 90. Então, não é uma novidade em si. Eu acho que o ponto aqui, para a gente discutir, até passar a bola para o César, é o que esta lei difere das demais até hoje. Porque em termos de ser um clube-empresa, não é novidade nenhuma. Pois é. César, até pelo que o Rodolfo falou, a gente entende esse processo de amadurecimento do futebol brasileiro. A gente está cansado de dizer que é um processo em andamento, ele não anda na velocidade que a gente gostaria, ou até que o futebol brasileiro mereceria. Mas se você puder, dentro de um
de um contexto sucinto, o que a lei da SAF trouxe de novidade frente às leis anteriores, principalmente as que o Rodolfo colocou, e os exemplos que ele deu? Por exemplo, eu fui um dos gestores na área de marketing do Vitória SA, na primeira lei, um dos primeiros clubes que tentaram fazer essa transformação, como bem disse o Rodolfo, ainda no século passado. Qual é a mudança? Por que agora? É só uma questão de tempo e amadurecimento, ou essa lei realmente traz uma vantagem, uma atração relevante para que os clubes façam essa transformação? Bom, vamos lá. Primeiro, prazer falar aí com o Rafa, com o Rodolfo. Nós estamos aqui do lado, então, assim, já dei bom dia, boa tarde, não vou dar boa noite, porque ainda está cedo. E está um frio danado, então, para quem for ver a gente, é cheio de roupa, assim, com 39, 40 graus no lombo, a gente já está aqui com um frio danado, mas tudo bem, está tudo certo. Para falar com os nossos seguidores aqui, vale a pena. Bom, acho que tem assim, algumas questões, né? A lei da SAF ela traz, de fato, algumas novidades, digamos assim, algumas características em relação que a diferem em relação a outros momentos. O Rodolfo até comentou agora sobre dívidas, enfim, sobre uma espécie de recuperação judicial. E a lei da SAF, para mim, ela traz dois aspectos muito importantes. Primeiro, a questão fiscal. Ela equipara, ou ela quase equipara, ela ajusta o aspecto fiscal de uma SAF e aproxima de uma associação. Então, em vez de pagar impostos como uma limitada, como uma empresa tradicional, a SAF tem redução nos seus impostos e encargos, e isso permite um nível de competitividade mais próximo de uma associação. Quando você tem uma limitada, os encargos e tudo mais acabam sendo muito mais elevados que uma associação, o que de alguma forma dificultava ali ou criava um empecilho para a transformação de uma associação em empresa. O segundo aspecto, que é o aspecto para o qual ela foi efetivamente direcionada, é que ela possibilita alguma renegociação, algum parcelamento das dívidas do clube. Lembrando, o clube associativo cria uma SAF, vende essa SAF ou não, enfim, e ele transfere os ativos, mas as dívidas ficam, de forma geral, na associação. E a SAF direciona 10% das suas receitas para a associação e amortizando essa dívida em até 10 anos. Então, ela permite cria esta possibilidade. A verdade é que, sim, ela foi criada para beneficiar ali 2 ou 3 clubes que estavam numa situação mais difícil. Ali logo que ela foi constituída, notoriamente Botafogo, Vasco e Cruzeiro, e aí, com o desenvolvimento, percebeu-se que mesmo esta questão do parcelamento das dívidas que ela permite, né, o regime centralizado de execuções, né, que é o parcelamento das dívidas trabalhistas, dívidas, enfim, de diversas ordens, não é tão eficiente. Tanto é que a gente vai falar mais adiante, os clubes, associações e SAFs, eventualmente, estão migrando para uma estrutura de recuperação judicial efetiva, comum a qualquer outra empresa, que é muito mais eficiente do ponto de vista de reestruturação de passivos. Então, assim, a lei ela veio para permitir que alguns clubes fossem salvos com alguma injeção de capital, alguma injeção de dinheiro, permitir algum alongamento de dívida, também melhorava a questão fiscal, e essa, para mim, eu acho que é o grande legado que ela deixa, né, do ponto de vista de pagamento de imposto, e é isso, não trouxe ainda, tem mais uma série de coisas, sabe? Tem que criar um conselho fiscal, tem alguma questão de governança, mas na prática nenhuma das SAFs criou isso, tanto que os balanços ali, especialmente do Botafogo, o balanço é um balanço horroroso, né? Não tem nada, não tem nota explicativa, não tem detalhe nenhum. Então, acho que ela é interessante, ela é importante, ela traz uma modernização, ou uma possibilidade a mais de modernização na estrutura de controle dos clubes, mas ela tem poucos legados efetivos quando nós olhamos aí passados 2 ou 3 anos dela. Rodolfo, você está vivendo mais uma experiência no futebol, mais uma experiência em um clube especificamente, e mais um momento da sua vida gerindo, estruturando a gestão de um clube. Considerando as outras experiências, e essa aqui fora do cenário brasileiro, já no mercado europeu, em Portugal, o que não nos é tão hostil, dado o idioma e dada uma experiência prévia que nós já tínhamos de pesquisa, estudos e tentativas de entrada nesse mercado,
A pergunta aqui ela é muito, muito dura e incisiva, e considerando também a crítica e a explicação que o César fez agora há pouco, era necessária uma nova lei? O que de fato precisa ser feito para que o futebol ande com suas pernas e seus gestores, independentemente de uma ou outra muleta, que em algum momento histórico o Brasil entende que precisa de uma nova lei, de uma nova transformação? Direto no ponto, Rodolfo. Para corte, a produção está aqui pegando seu corte, hein, para as redes sociais. Tem algumas questões, né? Quando nós falamos da nova lei e da questão, por exemplo, da equalização com um clube associativo, a Time Mania também tinha isso, né? Só que era por 5 anos. Inclusive nós, lá no Red Bull, utilizamos desse expediente para ter um regime fiscal similar ao de associação. E ao fim dos 5 anos, houve uma discussão de uma nova lei que acaba gerando o Profut. Nessa discussão da nova lei, nós tentamos intervir até para que desse-se continuidade a esse tipo de equidade, né, fiscal entre um clube empresa e um clube associativo. E isso não foi feito. Só veio agora com a lei da SAF. Isso, para mim, traz 2 questões, né? O desinteresse do ambiente do futebol em ter mais, naquela época, em ter mais empresas, e também o fato de que você, como investidor, fica sujeito a legislações que, eventualmente, tenham mudanças no meio do caminho, que é uma coisa muito comum para quem investe no Brasil e para nós que somos brasileiros. Quando nós comparamos com o que acontece aqui fora, e aí, falando da experiência de Europa, não só de Portugal, basicamente nós vamos falar de um ambiente mais regulamentado e onde isso já existe há mais tempo. E é engraçado, porque quando nós falamos da linha do tempo, a Lei Zico, a Lei Pelé são antes da UEFA determinar aqui os cadernos de licenciamento, de fair play financeiro. Ou seja, nós tivemos a oportunidade no Brasil de começar esse processo antes da Europa, como várias outras coisas que nós no Brasil fizemos antes da Europa, quando nós tínhamos o melhor futebol do mundo. Infelizmente, nós perdemos o bonde porque o processo acabou retornando por uma série de questões que nós não temos aqui tempo no programa para falar. Mas o fato é que hoje o que nós vemos aqui é que a regulamentação como um todo e o fato de os clubes serem obrigados a ser empresa em todas as ligas profissionais é apenas um deles. Na verdade, o que mais importa, o que mais diferencia o mercado europeu, no meu ponto de vista, é o caderno de licenciamentos, ou seja, são as obrigações que o clube tem perante aquela determinada competição que cumprir, senão ele está eliminado daquela competição. E, obviamente, o fair play financeiro, que faz com que os clubes tenham igualdade de possibilidades de trabalhar ao longo da época. Aí, produção, essa fala do Rodolfo tem uns 2 ou 3 cortes, hein? César, tirando a parte fiscal, e considerando a sua disposição sempre de responder de forma direta às perguntas, a gente precisava ou não de uma nova lei? Considerando esse timeline que o Rodolfo acaba de falar, das leis anteriores, né, à própria evolução do futebol europeu, onde está a chave para a virada do futebol brasileiro? De verdade, efetiva. Bom, a questão de precisar ou não da lei depende de alguns aspectos. Tem uma pergunta antes: precisa ser SAF ou a associação pode ser eficiente? Então, e aí não tem resposta certa ou errada, pode ser uma associação, pode ser uma SAF, desde que tenha uma boa gestão, né? A SAF precisava de 2 ou 3 pontos dela. Essa questão que o Rodolfo reforçou da equidade fiscal é uma delas. E eu acho talvez a única mais relevante. Todo o resto talvez pudesse ser ignorado, porque você tem alternativas para solucionar eventuais problemas. A grande dificuldade do futebol brasileiro, que não foi endereçada pela SAF, vai além dos clubes, né? Ou está dentro, mas não depende do modelo societário. Vai da boa gestão, pensando internamente, e ter uma boa gestão, uma gestão eficiente, profissionais qualificados no seu dia a dia, respeito às suas a sua própria história, garantindo sustentabilidade financeira, enfim, não fazendo mais do que pode, e aí você vem acoplado ao que tem fora, né? Ou seja, o caderno de licenciamentos,
separar amadores e profissionais é fundamental, um caderno de fair play financeiro, que hoje em dia já até está atrasado, né? Porque na Europa se chama sustentabilidade financeira, que é garantir que todo mundo pague as suas contas em dia, coisas meio básicas, né? Mas que aí, de fora para dentro, o futebol brasileiro consegue ser mais eficiente. E, além disso, aí depois a gente volta na questão da liga, que nós falamos no último programa e tudo mais. Mas pensando no clube, uma visão corporativa é fundamental, e a lei, na verdade, ela não traz isso, porque criar um monte de regra que depois as próprias SAFs não cumprem, também não é exatamente algo razoável. Se você não tiver controle, as regras estão lá e quem diz o que fazer? Né? E aí faltou alguém que regule essas SAFs. Né? Quando vai trocar um dono de uma SAF, o dono A vai vender para o B. Quem é o B? Ele pode comprar? Ele não pode comprar? Ele tem dinheiro? Ele não tem dinheiro? Isso são coisas que nas ligas e nas competições europeias todo mundo avalia, ou a boa parte delas avalia, e não foi criado. Então, faltam algumas coisas, mas o essencial vai ser sempre uma boa gestão, uma gestão equilibrada, uma gestão eficiente, vem antes, inclusive, do modelo societário. Bom, dando seguimento aqui, vamos avançar um pouco, aproveitando a visão de cada um de vocês. Aliás, a sua visão também depois é importante, né? Porque você está perguntando aqui e ali, mas a gente quer ouvir você também, né? A minha visão, ela tentando ser complementar, né, aos exemplos que vocês deram, muito técnicos e muito, muito claros, e para mim muito importante sempre dar o contexto histórico, né, que o Rodolfo traz muito bem. Eu sempre que posso, com a minha experiência, também tento trazer esse contexto. Eu acho que o exemplo também pode vir de dentro, ele deveria ou deve vir de dentro. A gente tem 3 ou 4 clubes aí no Brasil que há alguns anos vem travando essa briga por uma gestão mais técnica, mais eficiente, mais coordenada, de forma mais profissional, como você pede, e os resultados para eles começaram a aparecer. Eu acho que esse é o exemplo que vem de dentro, e o grande alerta, a gente vem falando, né, César, algumas vezes já, para que os outros clubes prestem atenção, porque esse trem já saiu da estação, e eles não entraram, não estão no vagão, eles estão ficando para trás, eles vão ficar nos vagões lá de trás. E aí a gente sabe muito bem quais são esses clubes, porque eles começaram a ganhar os títulos e começou-se no Brasil a termos aí nas principais competições sempre 2 ou 3 clubes de fato com a condição de vencer. Então esse seria meu complemento ao que vocês falaram. O exemplo vem de dentro e está aí. A gente não pode fechar os olhos e achar que o futebol vai acontecer só dentro do campo, como acontecia talvez na década de 70, 80, quando havia aí um romantismo muito maior e eventualmente nem era 100% profissional a prática do futebol. Bom, dando sequência, Rodolfo, na sua visão, da forma que você enxerga e experimenta o futebol, o que nós temos diante dessas mudanças de concreto acontecendo? O que você pensaria aí de positivo, né, nesses poucos anos aí da lei da SAF? Eu penso que a primeira coisa é que existe, até pela forma como a lei foi apresentada ao mercado, e como boa parte do mercado não tem esse contexto histórico todo, né, parece que é uma coisa que é completamente inovadora e que é nova e que agora eu posso investir no futebol. Então, claro, nós já falamos aqui que não é bem isso, mas se isso tem um lado positivo, o fato é que divulgou melhor para um ambiente ou para um negócio que no Brasil não tinha esse tipo de exploração, coisa que já acontece, né, em outros países do mundo. Então, penso eu que o mais positivo de tudo tenha sido isso, é dar visão para a possibilidade de investimentos em futebol, coisa que antes apenas algumas empresas mais ligadas ao negócio faziam. É claro que isso também acaba trazendo uma série de questões que são ligadas ao tipo de pessoas que vão se chegar, ao tipo de empresas e pessoas que vão chegar ao esporte, e que talvez encontre um ambiente que não seja ainda o mais perfeito para investimento, mas, claro, tudo vai ser um processo de amadurecimento. O que eu posso dizer da minha experiência aí de já estar trabalhando com clubes e empresa há mais ou menos aí 20, 25 anos, é que existe uma evolução muito grande nesse processo, existe uma profissionalização muito grande nesse processo.
mas nós ainda vamos ter que caminhar alguns anos para poder chegar nos mesmos níveis que estão aqui fora, e lembrando de novo que para tal, certas legislações adicionais são necessárias, como as citadas anteriormente. César? Eu acho que de fato, a grande mudança que teve é você dizer que, eu concordo com o Rodolfo, você dizer que tem possibilidade de comprar clube de futebol no Brasil hoje, né? Já existia, acontecia de uma maneira muito errática, digamos assim, agora você tem, e assim, de concreto, nós já vemos hoje mais clubes na Série A como SAFs, nós sabemos de processos em Série B, Série C, em quinta divisão de São Paulo, enfim, abre-se a possibilidade de enxergar o futebol como um negócio, né? E aí, talvez um efeito colateral positivo é justamente esse. O futebol sempre foi muito tratado como algo pouco profissional, e é mesmo assim, mas sempre foi pouco profissional, de certa forma obscuro, como é que se trata o futebol e tudo mais. A SAF, pelo menos, ela joga uma luz e fala, olha, agora nós temos aqui a possibilidade de negócio. O futebol pode ser tratado de uma forma mais corporativa e pode trazer resultados, seja para o investidor, seja para o torcedor, seja para a estrutura e a história do clube. Então, acho que, de concreto, essa para mim também é uma grande mudança, de enxergar o futebol enquanto negócio, coisa que nunca foi clara para ninguém. Eu queria só adicionar um ponto, Rafa, Vai lá. é rápido. Se nós olharmos o que aconteceu na época da Lei Pelé Lei Zico, né, que dezenas de clubes se transformaram em empresa, e logo após, poucos anos depois, retornaram ao processo associativo, que na época da Time Mania, e a primeira lei da Time Mania dizia que para se usufruir da Time Mania, ou do Profut também, era obrigatório se transformar em empresa, e depois ficou optativo, e aí vários clubes viraram empresa e depois retornaram ao processo associativo. Eu diria que hoje o processo é mais inexorável, ou seja, todos esses clubes que estão se transformando em SAF tendem a perdurar como SAFs. E mais que isso, vou até dar um dado aqui que eu acho importante. Nós tivemos em 2022, que é o ano que a SAF começa a ter mais visão, o maior número de clubes profissionais no sistema de futebol do Brasil de todos os tempos, né? Foram 722 clubes. E agora que várias federações abriram para filiações de clubes sem a necessidade de ter o time profissional, ou seja, poder trabalhar apenas com a base ou apenas com o feminino, nós estamos com mais de 1.300 clubes de alguma forma ligados ao processo. Então, independentemente, porque, claro, nós vamos precisar de alguns anos para analisar isso, mas independentemente disso, a mensagem que o mercado deu foi clara. O que vale agora para nós analisarmos é o quanto que existe viabilidade para tantos players estarem no mercado, como é o que parece esse boom, principalmente na categoria de base. E aí vamos dar sequência aqui só nessa conversa com duas outras questões. Primeiro acho que aquele momento lá em 99, 2000, de Vitória SA, Bahia SA, se eu for retomar, até pensando no mercado financeiro brasileiro, na economia brasileira, no mercado de capitais, o que nós evoluímos de 2000 para cá, em qualquer indústria, em qualquer segmento, talvez aquela ideia de SA ou de empresa de futebol, ela não era um momento de maturidade para que acontecesse. Talvez fosse muito cedo. Então, se eu pegar os IPOs, aberturas de capital que aconteciam naquela época, versus o que acontece hoje, de maturidade do mercado, dos investidores e de toda a indústria, estou pensando na indústria financeira aqui, não do futebol. Hoje eu tenho muito mais estruturas, instrumentos para acontecer do que tinha no passado. E aí, quando eu olho a Europa, porque é o grande exemplo, os clubes na Europa já são empresas há muito tempo. Mas eram empresas limitadas, eram empresas de dono, muitas vezes um mecenas, alguém local que toca o clube. E isso também foi evoluindo ao longo do tempo, e hoje você tem corporações, você tem estruturas mais dinâmicas. Então, isso é importante também ter em mente quando nós falamos, podia, mas talvez não estivéssemos prontos para fazer isso, como não estávamos prontos para uma série de outros negócios. E aí, para completar os números do Rodolfo, isso indica, quando ele fala que crescemos muito com a possibilidade de clubes de formação ou de clubes de futebol feminino, um outro ponto que vai fazer diferença quando eu pensar numa SAF não é nem o controle acionário, e sim o modelo de negócio. O que eu quero com a minha SAF?
Então, se eu quero um clube de formação, eu quero um clube com torcida para explorar essa massa de consumo, qual é o perfil? Então, isso também vai ser importante para alinhar com o profissional que vai tocar o negócio e com as expectativas de resultado que se tem, além de todas as dificuldades que os diversos modelos de negócio trazem. Só para completar um pouco essa visão de vocês e dar uma pitadinha aqui de tempero, o que eu tenho visto, aliás, o que nós temos visto, é também um outro lado, né? Nós não estamos vendo uma corrida desenfreada para a transformação em SAF. Ao contrário, nós temos até conversado com alguns clubes que buscam entender um pouco mais esse mercado, esse lado histórico, todas essas tendências e benchmarks até do mercado internacional que podem trazer alguma informação para que depois entre-se num processo de aprovação interna dos clubes, um pensamento mais estratégico, como você bem falou, César, com o entendimento também do DNA do clube, do que ele é, do que ele representa diante da sociedade, dos torcedores, de cada estado, que o Brasil também tem essa peculiaridade, né, essas diferenças socioeconômicas, geográficas no Brasil, que são tão relevantes e marcantes. Então, essa paciência também, na minha visão, e posterior planejamento e uso de dados, inteligência e apoio externo pode ser também um diferencial que traz aí maturidade e talvez uma transformação mais perene para o mercado. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui mais incisiva, mais direta no ponto. Eu queria ouvir de vocês o que de fato vocês acham. Quem saiu na frente, de forma efetiva, das SAFs que nós temos hoje? Quem vocês diriam assim, puxa, essa eu aponto como uma que vai adiante? Sem subterfúgios e sem fugir. Direto no ponto. Quem começa? O César, eu comecei todas as outras. Então, pronto. Eu vou lá. Para avaliar isso, a gente precisa avaliar alguns conceitos, né? E, claramente, para mim, o principal ponto num processo desse é saber para quem a SAF vai, né? Na mão de quem ela vai ficar. Então, você precisa de um investidor qualificado, profissional, enfim, alguém do setor. E, claramente, a SAF que sai na frente, nesse sentido, é a do Bahia. Porque é a única que tem um investidor que é tradicional do futebol. A gente pode até dizer que o Cruzeiro do Ronaldo também, que tem história, que conhece o futebol, já tinha clube, mas não está uma prateleira abaixo. Claramente, de todas essas SAFs que estão no mercado, a do Bahia é aquela que trouxe o investidor mais qualificado, com processo, que já está nesse mercado há muito mais tempo. O Textor é um novato, né? Enfim, ele está formando o seu grupo agora. A 777 também, ela ainda está em formação, não tem uma história, um track record de gestão de clubes. E aí nós vamos ter outra, como a Tricorp no Curitiba, e mais uma série de outras SAFs que a gente acaba não vendo, né? Porque elas são de clubes menores, talvez até o América do Rio Grande do Norte, a gente viu agora do Londrina, enfim, alguns casos menores, vários clubes de Série C, Série D, enfim, ou sem grande divisão nacional, mas elas não têm investidores com história no futebol, com algum conhecimento. Então, para mim, a SAF do Bahia é aquela que sai na frente, não pelo dinheiro, mas pela tecnologia que o novo acionista aporta. Pronto, produção, já tivemos mais um corte aí de peso. Agora vem mais um. Rodolfo, bola contigo. Eu concordo com o César, eu também acho que é o Bahia. Eu só gostaria de voltar um pouquinho e falar uma questão que eu acho que é importante nós pontuarmos. Quando nós falamos de SAF, nós não estamos necessariamente falando de ter um investidor, mas sim de um modelo de gestão mais profissional, né? Aqui na Europa, por exemplo, aqui em Portugal, todos os clubes de primeira e segunda divisão são obrigados a ser SADs ou SIDUCs, ou seja, ela tem que ser uma empresa, mas ela pode ser uma empresa onde o clube detém 100% dela, né? Não existe a necessidade de ter um investidor. Então, eu acho que é muito importante pontuar isso, porque nós temos no Brasil bons exemplos de clubes associativos. Em termos de lei e de gestão, poderiam se transformar em empresas apenas para ter mais transparência, para ter mais governança, para ter mais compliance. Mas, voltando, eu concordo com o César, de todos as SAFs que nós vimos, até porque as outras três, e nós já citamos aqui, foram emergenciais
e estão mais apoiadas numa situação realmente complicada, a do Bahia ela pode ir com calma no seu processo e não só ter a escolha de se transformar SAF com calma e da melhor forma possível, mas como também de encontrar um parceiro que já é do negócio e é um parceiro que internacionalmente hoje tem a maior rede de MCO do mundo. Né? Bom, como já temos 2 votos, né, para a SAF do Bahia, eu tecnicamente estou impedido, né, de votar, principalmente nessa SAF, que é a SAF do meu time do coração. Eu queria apenas lembrar nesse momento que, apesar da SAF do Bahia ser uma espécie de smart money, né, um dinheiro que vem com gestão, com experiência, a gente precisa ter paciência. É um processo de transformação para o mercado brasileiro, e não só a SAF do Bahia precisa de paciência, como a do Cruzeiro, a do Botafogo, a do Vasco e todas as outras. A gente precisa também segurar um pouco os nossos cavalos, né, na crítica e na exigência, e dar tempo a esse processo para que os profissionais cheguem, tomem pé, né, da situação do clube, principalmente a questão fiscal, a questão de dívidas, possam controlar e gerir melhor os seus orçamentos, principalmente nos gastos, que oxalá o futebol brasileiro possa efetivamente entrar no trilho aí que outras SAFs sejam constituídas, prezando sempre pela boa gestão e pelo fair play, não só financeiro, como dentro de campo também. Bom, deixa eu só completar aqui. Eu acho que você falou de paciência, e paciência ela é fundamental. A gente está falando de um processo novo que precisa ter um crescimento, um desenvolvimento no tempo. Por isso que elas são, se fala em 5, 6, 10 anos de investimentos, porque precisa realmente mudar um processo, um modelo, precisa até encontrar o melhor modelo. E precisa disso, precisa de comunicação, né, para gerar a melhor expectativa em relação ao torcedor, para não achar que o time vai virar uma potência do dia para a noite. E a gente esqueceu de falar de uma aqui, que é a do Atlético Mineiro, né, que nasce, ela ainda não é exatamente uma SAF que eu enxergo com grande potencial, porque quem está lá foram os mesmos dirigentes que levaram o clube a uma situação financeira difícil, mas certamente tem capacidade financeira de se reestruturar. Então, eu colocaria a SAF do Atlético Mineiro no meio do caminho aqui entre as 3 que foram utilizadas para salvarem os clubes lá no início, a do Bahia bem estruturada e a do Atlético, que é um processo um pouco diferente, mas que também tem um potencial de desenvolvimento, dado que vem ali com expectativas do setor corporativo como principais acionistas. Perfeito, senhores. Estamos chegando ao final do nosso programa, sempre tentando calibrar o tempo ali em torno de 30, 35, 40 minutos no máximo. Eu trago uma pergunta agora um pouco mais ampla, considerando a experiência de vocês, e eu depois tento completar um pouquinho com a minha também. O que diante do cenário atual, diante de tudo que vocês falaram, se vocês pudessem fazer um resumo, né, do que esperar para o futuro do mercado brasileiro de futebol, considerando essa transformação em gestão profissional, SAFs, etc. O que vem por aí? Quem começa? Rodolfo, vamos voltar para a ordem? Podemos. Olha, eu penso que nós temos um processo que não vai voltar para trás, então penso que as equipes que não se transformarem em SAF ainda comecem a pensarem nisso, porque, afinal de contas, o cenário daqui a 5, 10 anos vai ser assim. Sinto uma falta de uma atuação, seja ela governamental, como aconteceu aqui na Europa, seja ela do sistema da CBF ou dos sistemas de ligas, no intuito de regulamentar ainda mais o mercado, para que isso possibilite que o investidor tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco menos de risco de investir nisso. E, é claro, os primeiros investidores vão sempre estar com uma vantagem, né, que é ter chegado primeiro naquele ponto, e também com um risco maior, então é natural que eles estejam no meio do processo. Eu vejo com bons olhos o futuro da SAF no futebol do Brasil, mas eu ainda acho que precisa ter esse amadurecimento, e esse amadurecimento vai vir principalmente de dentro para fora, porque de fora já não veio, ou seja, quanto mais SAFs nós tivermos no sistema, mais a necessidade de organização do sistema como um todo vai se fazer presente. Essas brigas que nós vemos hoje, por exemplo, com a questão da Liga,
e deixa-se de lado brigas mais importantes, como um caderno de licenciamento ou um fair play financeiro, demonstram isso. Ou seja, nós estamos hoje num momento em que há duas movimentações convivendo ao mesmo tempo. Provavelmente, nós teremos no futuro um movimento um pouco mais direcionado para o business, para o crescimento do negócio como um todo, e aí, nesse sentido, vai começar a se pensar realmente de como que se faz para isso evoluir, e aí é natural que nós tenhamos mais players profissionais no processo. Vai lá, César. Acho que aqui eu concordo com o Rodolfo no que ele disse, que, enfim, não tem volta. Daqui para frente, nós teremos mais e mais SAFs, com a maturidade correta, com um modelo de negócio justo, enfim, uma série de fatores. Talvez nem todas serão SAFs, eventualmente vai sobrar uma outra associação, mas nem todas serão SAFs com um dono. O dono pode ser o clube, como ele comentou da Sidux aqui em Portugal. É natural que isso aconteça, porque vai possibilitar traz uma série de benefícios. Acesso mais qualificado a financiamento, se possível, mais transparência, enfim, tem uma série de outros, tem benefícios de reestruturação de passivos, enfim, tem uma série de vantagens aqui, inclusive receber recursos, aportes do ponto de vista de capital para melhorar, para fazer investimentos, para melhorar a sua estrutura. Nem toda SAF precisa necessariamente de dinheiro para pagar dívida. Você pode receber um bom dinheiro para reformar seu centro de treinamentos, construir um estádio, enfim, uma série de outros aspectos. Acho que, de outro lado, nós estamos no momento com SAFs de menor porte, né? Aquela ideia de que teríamos muitas SAFs no primeiro momento, de fato, a gente levantou isso e estava equivocada, não haveria. Então, até porque, como reforçando o que o Rodolfo disse, sem um ambiente macro estruturado, fica difícil de muitos investidores, especialmente os estrangeiros, entrarem no mercado que é completamente desregulado, diferente do que ele está acostumado na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Então, acho que o futuro ele vai caminhar para esta melhoria, talvez muito por conta dos clubes que, conforme eles vão se estruturando, conforme as SAFs vão evoluindo. Nesse momento, tem uma série de casos acontecendo, de SAFs menores, com investidores brasileiros, em divisões menores, buscando alternativa e buscando uma evolução do futebol. Então, eu vejo, de fato, com bons olhos. Eu acho que o caminho o futuro é uma maior presença de SAFs, e, enfim, na medida do possível, isso vai ajudar a melhorar o futebol de uma forma mais ampla do que simplesmente cada clube individualmente. Bom, eu vou tentar resumir com um pouco da minha contribuição aqui, essa última parte, tentar ficar dentro do um minuto e pouco que ainda resta. Pegando um pouco do que vocês falaram, eu acredito sim que o exemplo vem de dentro para fora. Então, clubes que já se movimentaram e que nem SAFs são, estão dando exemplo para outros clubes. As SAFs que se estruturaram salvaram clubes que estavam com uma dificuldade maior. O Bahia, concordo com vocês, trouxe um smart money para o mercado para tentar tirar uma diferença que é estar fora do eixo Rio-São Paulo, mas nenhum desses dinheiros veio resolver fluxo de caixa e veio resolver aumento de receitas, ou seja, mais dinheiro disponível ao longo dos anos de forma orgânica para investimento e para crescimento. E é daí que eu acho que eu pego o gancho do Rodolfo dessa transformação de dentro para fora. Na medida em que chegam profissionais qualificados, na medida em que chegam investidores que vão buscar o retorno de seu dinheiro, eu acho que os clubes vão correr atrás de aumentar as suas receitas, melhorar as receitas de televisão, melhorar as receitas de patrocínio, match day, bilheteria, licenciamento e outras parcerias. E eu acho que aí vem a grande transformação do futebol brasileiro. Eu acho que é nesse momento que o futebol brasileiro, sentando na cadeira de um clube, vai enxergar que o campeonato brasileiro e as outras competições são muito mais importantes do que o clube em si, e que é olhando para ela e cuidando dela que esse incremento maior de receitas virá e toda a cadeia vai ficar mais satisfeita, seja os diretores dos clubes, os investidores, os torcedores, e aí a competição volta para dentro do campo e vai ganhar, sim, quem tiver a melhor gestão, aquilo que a gente defende aqui nos convocados, aquilo que a gente tenta fazer no dia a dia da nossa realidade. Bem, amigos, parafraseando aí um dos jargões mais famosos do futebol brasileiro, do Galvão Bueno,
mais um episódio completo. Senhores, muito obrigado por dividir esse conhecimento comigo e com todos aqueles que nos veem e nos escutam. Fica aqui o meu muito obrigado e um espaço final para cada um de vocês passar uma mensagem, uma saudação para os nossos seguidores, nossos ouvintes e nossos telespectadores. Bom, é isso. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rodolfo. Ficamos aí e estamos prontos para uma próxima. Até mais. Exatamente, foi muito gostoso. Acho que sempre que nós pudermos discutir o futuro do futebol brasileiro, vai ser sempre bom para todos nós, inclusive para nós que estamos no meio, para quem está de fora, até para conseguir entender melhor como é que funciona essa nossa vida. Valeu, pessoal. Até mais no 4º episódio do nosso Negócios do Jogo. Abraço.